Dando continuidade às aulas da histologia 2, a gente tem então o tópico de dentinogênese e risogênese, que vai ser dividido basicamente em uma videoaula, como as que a gente já tem utilizado no primeiro semestre e agora no segundo, e um esquema parecido com o que a gente utilizou lá na aula de tecido ósseo, usando a lousa para ter uma ideia de uma dinâmica um pouco mais detalhada de alguns dos processos, comparando dentinogênese com osteogênese e tendo então depois uma noção de como esse processo se correlaciona com a estrutura da dentina propriamente dita. Tá? A ordem das aulas não importa, a gente até poderia assistir essa primeiro e depois vir para essa aqui vai ficar postada primeiro, mas alternar entre as duas, ou assistir uma e voltar na outra, acaba funcionando também como algo complementar. Podem perceber também que nessas aulas, desde o processo de embriologia, odontogênese e depois os outros processos, a gente tem conexões entre os processos. Então, às vezes a gente acaba tendo uma sobreposição do finzinho de uma aula com o começo de outra, retomando um pouco de conteúdo, o fim de uma aula tem uma ligação com a outra, que é como os conteúdos vão se encaixando ao longo do programa. Então, basicamente, o que a gente tem para começar o processo de odontogênese é uma continuidade da interação entre células epiteliais do epitélio ectodérmico e células do tecido conjuntivo do ectomesênquima. Essas mesmas interações, claro que em momentos diferentes e com as células com características diferentes, são as responsáveis lá pelo começo do processo de odontogênese, onde a gente tem interação do epitélio primitivo com o conjuntivo primitivo e que depois vai dar origem às primeiras alterações epiteliais, início da migração das células, fazendo espessamento para dar origem à lâmina. Então a gente consegue ver essas regiões tanto aqui na mandíbula como na maxila, tá? Com o tecido conjuntivo já assumindo características diferentes, então a gente continua tendo uma interação entre células do conjuntivo e do epitélio que vão direcionando esse processo, o que leva a todas as fases da odontogênese didáticas que vocês viram lá na aula de odontogênese. Então começa com a proliferação das células epiteliais, as células do tecido conjuntivo já começam a se adensar e ter uma proliferação maior, a gente começa a ter as lâminas, às vezes do decídero e depois do permanente, o tecido conjuntivo aqui se alterando, tá? Então vai formar todas as fases lá de botão, capuz, casquete, até que a gente tenha uma estrutura onde a gente considera que o processo de odontogênese didaticamente está encerrado, onde a gente tem uma estrutura como essa aqui. Né? Então a gente tem as estruturas de origem epitelial, as estruturas de origem conjuntiva, e a partir do momento que a odontogênese está terminada aqui, a gente vai ter, então, didaticamente, o início dos processos de amelogênese e dentinogênese, depois de continuação da formação do tecido dentário. Então, olhando numa lâmina, antes de amelogênese e dentinogênese acontecerem, no final didático do processo de odontogênese aqui na fase de sino, a gente vai ter as estruturas de origem epitelial, então o órgão do esmalte, com o epitélio interno do esmalte, o retículo estrelado, o epitélio externo do esmalte. A gente tem as estruturas de origem conjuntiva, então a papila dentária circunscrita aqui, e o folículo ou saco dentário circundando essa estrutura. Então, dessa fase, no final da odontogênese, para que comece o processo de amelogênese e dentinogênese, a gente vai continuar tendo interação entre epitélio e mesênquima. Né? Eu peguei um slide aqui descritivo de algumas dessas alterações que acontecem lá no processo de odontogênese ainda. Então a gente tem moléculas produzidas pelo epitélio que atuam sobre o mesênquima, onde vão ser ativados genes que vão levar à produção de outras moléculas que vão atuar lá no epitélio, e essa conversa entre esses dois tecidos caracteriza então todas aquelas etapas do processo de odontogênese. Aqui a gente vai ter uma situação parecida, só que já de uma forma específica entre o epitélio interno do esmalte, lembrando que ele é epitélio, e as células mais externas da papila dentária, que são de origem conjuntiva. Então a gente vai ter um processo de indução recíproca, onde
as células vão produzir coisas que vão atuar nas outras células, gerar alguma mudança, gera uma reação, atua de novo na outra célula. Então, esse processo de indução recíproca entre epitélio e mesênquima vai ser responsável pelo início da amelogênese e da dentinogênese. Tá? Então, especificamente, aqui no momento maior, epitélio interno do esmalte e as células mais externas da papila dentária vão ser as células que vão interagir para que o processo de amelogênese e de dentinogênese ocorram. Tá? Esse é um slide bem antigo da histologia que foi recuperado, mas ele dá a ideia que mesmo quando não se sabia quais eram as moléculas que faziam parte desse processo, existia uma interação entre as células do epitélio e as células do mesênquima. Foram feitos antigamente vários tipos de experimento onde se tirava uma célula num determinado momento, se colocava outra e se percebia que essa competência de induzir transformações nas outras células ia mudando ao longo do tempo. Então, uma produzia alguma coisa, que modificava essa, que produzia mais alguma coisa, que modificava essa, e esse processo ia andando, mesmo quando essas moléculas não eram totalmente conhecidas. Tá? Hoje a gente já tem uma ideia molecular bem melhor de como isso acontece. Aqui a gente tem uma outra figurinha antiga que também dá uma ideia que isso também é um processo gradativo. Então a gente tem no epitélio interno do esmalte as células que vão se transformando em ameloblastos e aqui na papila dentária as células que vão se transformando em odontoblasto. Mas isso não acontece em todas ao mesmo tempo. Então isso se inicia num ponto, normalmente nas cúspides ou na borda incisal, onde existe um ponto chamado de nó do esmalte, e a partir daí essas células vão gradativamente, num gradiente, se transformando, e esse processo vai acontecer. Tá? Então, dessa fase inicial, onde se sabia pouco sobre os mecanismos moleculares, a gente avançou para uma fase onde a gente já conhece alguns desses mediadores, ou vários deles, e aqui tem alguns exemplos, e na aula da lousa a gente vai ter algumas comparações entre o processo de dentinogênese e de osteogênese, com alguns fatores comuns, só para que vocês tenham uma ideia molecular do processo. Tá? Então, quais são alguns desses fatores? TGF-beta1, que é um potente estimulador de proliferação e de diferenciação celular, IGF, BMP2, se vocês lembrarem lá da aula de tecido ósseo, é um dos fatores envolvidos na diferenciação dos osteoblastos. Aqui a gente vai ter participação de BMPs na diferenciação dos odontoblastos. Não por acaso, dentina e osso, que são os tecidos derivados dessas células, têm várias características parecidas que a gente vai comparar e vai discutir lá na aula da lousa. Tá? Essa lista é bem maior, tá? Não quero que ninguém decore isso aqui, não é essa a ideia, mas aqui a gente tem de um estudo que comenta vários desses mecanismos moleculares ao longo de diferentes tempos, né? Então, datas embrionárias do desenvolvimento de camundongo, onde é mais fácil de estudar isso, porque você pode desligar ou ligar genes em momentos diferentes, algumas BMPs, alguns FGFs, alguns genes que são ativados nessa região, e aqui AM é ameloblasto, OD é odontoblasto. Então, em alguns momentos, os ameloblastos produzem alguma coisa, por exemplo, o BMP, que pode atuar nos odontoblastos. Então, tem toda uma conversa entre essas células e que não se restringe a uma ou duas moléculas e que é importante, então, para todo aquele processo de diferenciação celular e formação das estruturas dentárias. Tá? No processo de diferenciação dos odontoblastos, a gente vai transformar, então, células indiferenciadas, lá da papila dentária, em células com características secretoras. Tá? Se a gente lembrar de aulas anteriores, células com características secretoras incluem um citoplasma rico em organelas de síntese, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndrias. Tá? Então, com a capacidade de produzir alguma coisa que vai ser secretada e formar um tecido. Na aula da lousa, a gente vai explorar um pouco mais dessas características, comparando com os odontoblastos, com os osteoblastos. Tá? Aqui a gente tem também células que são polarizadas, então a gente vai ter células que vão ter um prolongamento único, tá? Às vezes com algumas ramificações, mas um prolongamento único, todas numa mesma direção. E pensando nisso de uma forma um pouco mais ampla, então aqui a gente tem o epitélio interno do esmalte se diferenciando em ameloblastos,
E aqui as células mais externas da papila dentária se diferenciando em odontoblastos e já produzindo dentina, enquanto os ameloblastos vão se diferenciando, começam a produzir a matriz do esmalte aqui. Tá? Então esse é o ponto de início e a partir daqui esse gradiente de diferenciação, esses eventos sequenciais vão dando sequência no processo de diferenciação das outras células das duas estruturas. Tá? Então, em uma lâmina, o que a gente pode ver? Aqui é a região provável de uma cúspide. O que a gente já consegue ver em verde já é dentina pré-formada. Tá? Aqui a gente já tem o início da formação de matriz do esmalte. Então aqui a gente tem os ameloblastos em diferenciação. Aqui a gente tem os odontoblastos em diferenciação. Vejam que eu tenho em verde aqui a dentina pré-formada, mas eu ainda tenho uma área grande aqui de contato entre o epitélio interno do esmalte e a papila dentária, onde eu não tenho diferenciação clara nem dos ameloblastos, nem dos odontoblastos, e também não tenho formação nem de dentina nem de esmalte. Isso então é essa sequência de diferenciação, esse gradiente que é visível aqui. Tá? Então eu tenho numa superfície odontoblastos produzindo dentina, e na outra os ameloblastos que vão produzir esmalte. Percebam aqui nessa dentina, que aparece aqui em verde, já alguns riscos mais claros. Esses riscos mais claros que aparecem aqui orientados mais ou menos ao longo eixo dos odontoblastos, já são reflexos da formação de túbulos nessa dentina, derivados dos prolongamentos dos odontoblastos que vão se formando aqui. Se a gente for ver a descrição da matriz da dentina, a gente vai ter colágeno 1, 3 e 5, várias proteoglicanas, fosforinas, fosfoproteínas, e aí vem cialoproteínas dentinária e óssea, que alguns pesquisadores consideram basicamente a mesma coisa, porque a estrutura é muito parecida, BMPs, osteonectina, osteopontina, osteocalcina. Vejam que a gente tem um monte de elementos aqui comuns com o tecido ósseo, reforçando aquela similaridade que eu já mencionei, que a gente vai abordar na dinâmica com a lousa. Tá? Na matriz orgânica, a gente vai ter proteoglicanas de alto peso molecular, que tem função em ajudar a atrair cálcio durante o processo de mineralização, tá? E algumas outras com função mais estrutural. E a gente vai ter várias similaridades também com o processo de mineralização que a gente viu no primeiro semestre com o tecido ósseo. Então a gente vai ter centros nucleadores, a gente vai ter elementos que facilitam a formação da matriz inorgânica baseada em hidroxiapatita. E isso a gente vai explorar também com um pouco mais de detalhes na dinâmica da lousa. Tá? Então com o progresso da odontogênese, a gente vai tendo a dentina cada vez ganhando mais espessura, o esmalte que aparece mais escuro aqui. O que é interessante perceber nessa imagem? Se vocês compararem com a imagem anterior que eu havia mostrado, aqui, vejam que eu tenho uma camada, está no momento maior, mas eu tenho uma camada bem fininha de dentina. Aqui eu já tenho uma camada bem mais espessa de dentina. Tá? Vejam que os odontoblastos, eles continuam aqui, digamos assim, na face interna, migrando em direção aqui do centro da papila dentária, que é o que vai se tornar a polpa depois. Então, essa dentina, nessa espessura que eu vejo aqui, ela começou a ser formada nesse ponto aqui de contato com o esmalte por um odontoblasto que estava aqui na posição do cursor. E esse odontoblasto vem migrando em direção ao centro da polpa. Tá? Então ele vai fazendo um movimento, ele vai produzindo a dentina e recuando, produzindo a dentina e recuando, produzindo a dentina e recuando, produzindo a dentina e recuando. Com isso, ele vai se deslocando, o prolongamento dele continua lá, e esse prolongamento vai se estendendo por toda essa espessura aqui, vai se estender por toda a espessura até onde ele parar a migração. Então, a célula propriamente dita, o odontoblasto, continua aqui. O que eu vou ter dentro da dentina é um túbulo, um espaço onde está o prolongamento da dentina. Né? Então vejam que isso vai
acontecendo gradativamente. Esse aumento de espessura vai se dando pela formação gradativa de dentina e pela migração em direção ao centro aqui da polpa dos odontoblastos. Os ameloblastos vão fazer um processo inverso, tá? Então, começa aqui e eles vão fazer um movimento centrífugo em direção a se afastar do centro da polpa para que o esmalte vá crescendo em espessura para essa região, tá? Então vejam aqui a dentina se formando, o esmalte se formando. Aqui a gente já consegue ver o esmalte porque ele não está totalmente mineralizado, ainda é uma matriz orgânica predominantemente. Depois de totalmente pronto nas lâminas ele dificilmente aparece depois. Aqui a gente vai tendo a organização de uma camada de odontoblastos que depois vai formar o contorno mais externo da polpa quando o processo de dentinogênese for concluído. E aqui a gente já consegue ter alguma noção também visual dessa estrutura dos túbulos que é formada aqui com os prolongamentos dos odontoblastos, tá? De novo, lembrem lá do gradiente de diferenciação. Então aqui a gente já tem células diferenciadas que já produziram uma fração, uma espessura grande de dentina. Aqui eu tenho células que produziram um pouquinho de dentina e aqui eu tenho células que ainda não se diferenciaram e não produziram dentina, tá? É a mesma imagem, só que a continuidade. Então, a gente vai tendo o processo que aconteceu aqui, acontece aqui, acontece aqui, e vai acontecendo em toda a extensão aqui da papila dentária, até que a gente chegue lá na altura da alça cervical, para que se complete o início do processo de dentinogênese na coroa como um todo, tá? Essa figurinha também exemplifica, também é uma figura antiga, o que eu comentei, o movimento centrípeto em direção ao centro da polpa dos odontoblastos que estão aqui. Vejam já o desenho aqui representando os prolongamentos, e o movimento centrífugo dos ameloblastos que estão produzindo esmalte aqui, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um dente corado por desgaste, onde a gente tem algumas dessas estruturas incrementais, que a gente consegue ver essas linhas, e que são todas derivadas então desse movimento incremental de formação de camada em camada de cada uma das estruturas, e que depois se reflete nesse padrão aqui incremental. Então, imagine que esse aqui é o contorno interno da polpa. Aqui eu tenho o limite entre dentina e esmalte, tá? Então, a formação de toda essa espessura de dentina aqui começou nesse ponto. O odontoblasto fez todo um trajeto até aqui, onde ele provavelmente vai estar, e ele tem um prolongamento que se estende por toda essa distância, tá? Então, esses risquinhos aqui que a gente consegue enxergar refletem a atividade dos odontoblastos num período para produzir cada uma dessas camadas, e que podem ter às vezes alguma variação de conteúdo mineral devido às condições fisiológicas no momento, e que isso acaba refletindo então nesses padrões que a gente consegue ver no dente já formado, tá? Numa figura mais moderninha, então, durante o processo de dentinogênese e depois com a dentina concluída, a gente vai ter o odontoblasto, o corpo celular polarizado, o núcleo próximo da base, tá? O prolongamento que se estende pela dentina como um todo até a região lá da junção amelodentinária, tá? Na aula de estrutura de dentina vocês vão ver isso um pouco com mais detalhes, e aqui a gente vê depois também na dinâmica da lousa, mas a gente vai ter algumas estruturas de dentina. Uma primeira chamada de dentina do manto, que foi a primeira camada de dentina que foi depositada. Lembrem que o corpo do odontoblasto estava aqui e depois ele foi deslocando, tá? Depois dessa primeira camada, a gente vai ter o que a gente chama de dentina primária, que seria a dentina normal produzida durante o processo de odontogênese, e que vai sendo depositada aqui, depois mineralizada. Na dinâmica da lousa a gente fez com um pouco mais de detalhes, e a gente sempre vai ter uma camada chamada de pré-dentina, entre a dentina e o odontoblasto, que é basicamente a mesma matriz dentinária que a gente encontra aqui, só que ainda não mineralizada. Se vocês lembrarem do tecido ósseo, a gente tinha uma camada chamada de osteoide, que é uma matriz não mineralizada que separava os osteoblastos e osteócitos
da matriz mineralizada propriamente dita. E aqui então a gente tem a pré-dentina fazendo uma função parecida. Tá? Se a gente pegar a dentina e fizer um corte, imaginem mais ou menos nessa altura onde eu estou passando o cursor, o que a gente conseguiria enxergar é isso. Então, a gente tem um tecido todo perfurado pelos túbulos e dentro de cada túbulo passa um prolongamento dos odontoblastos. Tá? Então vejam que a gente não tem o corpo da célula propriamente dito, mas a gente tem os prolongamentos, então é um tecido celularizado. Tá? Ou em uma outra visão, se forem removidos os odontoblastos, a gente tem então esses túbulos dentinários. Ok? E se a gente olhasse lateralmente, sem os odontoblastos, a gente teria todos esses canalículos, esses túbulos aqui, num corte que teria sido feito num sentido inverso do anterior. Tá? Na aula de estrutura de dentina vocês vão ver isso com um pouco mais de detalhes também, mas lembrem que, devido ao formato aqui do prolongamento do odontoblasto, a gente pensa neles como um cone. Então, quanto mais perto do corpo da célula, onde está a base, ele é maior e ele vai afinando em direção aqui. E a dimensão do túbulo dentinário é proporcional à dimensão do prolongamento. Tá? Então, quanto mais próximo do corpo celular, que está dentro da polpa, a gente tem um diâmetro maior dos túbulos e mais túbulos por milímetro quadrado, porque as células vão se aproximando uma da outra. Quanto mais longe, a gente tem um diâmetro menor e os túbulos mais espalhados. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Então, de dentina provavelmente mais longe da polpa, com túbulos proporcionalmente menores e com mais matriz interdentinária aqui, e um exemplo de túbulos mais próximos da polpa, com um maior número de túbulos e com um diâmetro maior. A gente retoma também na dinâmica da lousa a relação entre o processo de odontogênese, dentinogênese e os túbulos. A gente tem também algumas estruturas características chamadas de dentina peritubular, que seria o equivalente ao contorno do túbulo, que normalmente tem um grau de mineralização um pouco maior, e a dentina que fica entre os túbulos, que é chamada de intertubular, e principalmente na região de proximidade, lá com o esmalte, onde começa o processo de mineralização da dentina, a gente tem algumas estruturas chamadas de dentina interglobular. Se vocês lembrarem da aula de tecido ósseo, começava a mineralização do tecido ósseo com uma estrutura chamada de vesículas da matriz. Aqui a gente vai ter um processo parecido e muitas vezes essa dentina interglobular, com esses glóbulos de mineralização que aparecem aqui, são resultados desse processo ainda inicial de mineralização dentro das vesículas que formam algumas áreas com esse padrão globular. Como depois a dentina continua a mineralização sem vesículas da matriz, ao contrário do tecido ósseo, esse padrão só aparece na região com proximidade do esmalte. Tá? A gente vai retomar isso também com mais detalhes na dinâmica da lousa. Então, num dente já formado, com o processo de dentinogênese concluído, que a gente tem o esmalte, a junção amelocementária, dentina primária, que é caracterizada como toda dentina que foi produzida antes da erupção dentária, então durante o processo de dentinogênese primário, propriamente dito. Aqui a gente teria aquela camadinha que a gente chama de dentina do manto. Depois que o dente está erupcionado, o processo de dentinogênese continua de uma forma muito mais lenta e dando origem ao que a gente chama de dentina secundária, que é produzida durante todo o processo de vida do dente, enquanto essas células da polpa, esses odontoblastos se mantiverem viáveis, eles vão produzindo dentina chamada de secundária, que vai fazendo com que esse espaço aqui da câmara pulpar vá diminuindo com o tempo. Tá? Então, a câmara pulpar de um dente jovem é maior do que de um dente idoso, porque o processo de dentinogênese secundária ainda não aconteceu, aconteceu numa escala muito menor do que num dente de uma pessoa mais idosa. A gente também tem um processo chamado de dentinogênese terciária. Tá? Então, nesse esqueminha aqui, o que a gente teria? Dentina primária produzida
antes da erupção dentária. Dentina secundária, que é fisiológica, produzida após a erupção dentária. Vejam a proporção de um tecido com o outro é bem menor. A quantidade de dentina secundária. E aqui a dentina terciária, que normalmente está associada com algum tipo de estímulo ou dano à estrutura dentária. Então aqui o exemplo é uma cárie que pode estar cometendo aqui. Lembrem que essa estrutura é toda cheia de túbulos. Tá? Por esses túbulos vêm componentes microbianos que estimulam essas células a produzir mais dentina. É como se elas tentassem bloquear o espaço para que esses micro-organismos não cheguem na polpa. Então é um estímulo para que elas sejam reativadas e produzam dentina, de novo numa velocidade mais rápida, maior do que a da dentinogênese secundária, visando fechar essa estrutura, bloquear e criar uma separação com o estímulo irritante que está acontecendo aqui. Tá? Então, a gente tem dentinogênese primária, secundária e terciária. E ainda existe um outro processo que alguns autores dividem da dentinogênese terciária, é a formação de dentina reparativa. Qual seria a diferença? A dentinogênese terciária seria derivada da atividade dos odontoblastos originais, que estão aqui fazendo a parte externa da polpa, estimulados por algum tipo de irritante, por cárie, micro-organismos, e que produzem mais dentina. Essa dentina reparativa seria um processo de um dano já maior. Então, esse estímulo seria maior do que aqui, a ponto de matar ou fazer com que essas células morram por apoptose, a camada original de odontoblastos, e células da polpa, células indiferenciadas, células tronco, podem se diferenciar em novos odontoblastos ou em odontoblastos-like e produzir um tecido chamado de dentina reparativa. Essa dentina reparativa muitas vezes não tem uma característica idêntica do tecido dentinário original, com todos aqueles túbulos bem organizados. Parece mais um tecido ósseo às vezes. Então, às vezes, os autores chamam isso de osteodentina, porque é um processo não necessariamente de dentinogênese que replica exatamente o que a gente viu lá em dentinogênese primária, secundária e mesmo na terciária. Então é um novo tipo celular, pode ser chamado até de odontoblasto-like, porque ele é parecido, mas não necessariamente o mesmo, idêntico, e porque o tecido derivado também não é exatamente o mesmo. Tá? Um exemplo visual, o foco aqui não é dos melhores, mas dá para ter uma ideia da mucosa bucal, o esmalte e duas cáries cervicais. Isso é bem comum em cárie cervical, porque elas normalmente têm uma progressão mais lenta do que outros, do que cárie em outras regiões. Então, normalmente é um processo crônico e mais lento do que, por exemplo, uma cárie oclusal ou interproximal. Aqui a gente tem dentina, aqui a gente tem a polpa. Então, imagine que a cárie está nessa região aqui, uma cárie cervical, onde eu tenho um estímulo leve a moderado. Essa é a camada dos odontoblastos. Tá? Vejam que eu tenho um tecido aqui com uma característica diferente do resto do tecido. Bom, isso aqui é a dentina terciária, que foi produzida pelo estímulo dessas células aqui, que reagiram e produziram todo esse novo tecido, tentando repor eventualmente o tecido perdido ou isolar essa região dos micro-organismos que estavam causando o problema. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo visual. Vejam que aqui já é bem mais visível que a destruição é bem maior do tecido, né? O comprometimento da dentina é maior, mas de novo a gente consegue perceber uma região bem destacada do resto do tecido aqui. Né? Então isso aqui também é dentinogênese terciária ou dentinogênese reparativa. A gente precisaria olhar num aumento maior para que a gente veja as características, se tem característica de túbulo, se às vezes a gente tem algumas células presas aqui, com características então do que a gente chamaria de osteodentina, mas é para ilustrar então essa capacidade reacional, tanto das células originais como de células tronco da polpa que podem se diferenciar em odontoblastos e dá origem de novo à dentinogênese ou a um processo muito parecido com a dentinogênese. Isso também pode ser útil quando você utiliza um material dentário, tá? Então aqui a gente tem um molar, onde foi feito um preparo cavitário grande,
E esse pontinho vermelho que vocês veem aqui é um ponto de exposição pulpar, tá? Que é mais ou menos equivalente a isso em uma lâmina. Então aqui eu tenho a polpa, aqui eu tenho a dentina. Foi feito todo esse preparo aqui para remover tecido cariado, dentina que não estava mais íntegra e a polpa foi exposta. Tá? Eu vou colocar aqui um material restaurador e por melhor que esses materiais restauradores sejam, se eu considerar que eu tive que fazer um preparo grande aqui, vocês imaginem que a polpa estava de alguma forma irritada, inflamada, sofrendo alguma consequência do processo carioso que estava em curso aqui. Então, muitas vezes, mesmo um bom material restaurador com tecido pulpar irritado, acaba sendo prejudicial. Então, muitas vezes o que se faz? Utilizar um material que muitas vezes não tem características mecânicas tão boas, mas tem características biológicas melhores. Então, você coloca ele aqui para que ele estimule essas células a produzir uma nova camada de dentina. Depois você vai lá, remove esse material e coloca um material com características mecânicas mais favoráveis. Então, muito do que se estuda em materiais dentários hoje é pensando na diferenciação de células, em estimular reparo ou regeneração do tecido, tentando estimular o processo de dentinogênese. Claro que a dentinogênese vai acontecer a partir daqui, tá? A célula não vai conseguir jogar a dentina para esse espaço, mas de qualquer forma a gente vai ter uma camada maior de dentina entre um material restaurador que vai ser colocado aqui depois e as células propriamente ditas. E aqui é uma outra lâmina, o foco também não ficou dos melhores nessa configuração, mas onde a gente usou onde foi usada uma estratégia parecida com aquela, e tudo que a gente vê aqui, onde eu estou contornando com o cursor, é dentina que foi produzida frente ao estímulo de um material, né, que leva à diferenciação dessas células e produção então desse tecido mineralizado, seja dentina propriamente dita, ou uma osteodentina, mas é o suficiente para que você tenha uma camada de tecido que exerce proteção e para que o material restaurador definitivo depois possa ser colocado aqui sem maiores problemas. E aqui só um exemplo visual, vocês já devem ter ouvido que muitos estudos são feitos baseados na coleta de células-tronco a partir da polpa dentária, do ligamento periodontal, mas da polpa, principalmente de dente de tecido, é uma coisa que se usa muito. Né? Então aqui é uma polpa normal e aqui é uma polpa onde aconteceu uma lesão. Essa marcação escura é uma marcação que evidencia a presença de células-tronco. Então as células tanto proliferam como migram para o local de lesão, tentando resolver esse problema, e muitas vezes o destino dessas células é se transformar em novas células com características de odontoblastos, para que elas possam produzir uma nova dentina, uma osteodentina, e resolver todo o problema da injúria tecidual que foi feita aqui via reparo ou regeneração do tecido. Então esse processo de dentinogênese, com a primeira formação da camada, a dentina primária que circunda toda a polpa, em todos aqueles incrementos ou camadas, formando os túbulos e com o odontoblasto se movimentando em direção ao centro da polpa. Vocês vão ver mais detalhes disso na aula de estrutura de dentina e também na dinâmica da lousa. E depois de toda a dentina da coroa formada, a gente ainda precisa formar a dentina radicular. O processo é bem parecido, a diferença é que a gente vai ter células iniciadoras um pouquinho diferentes, que a gente já vai ver, mas basicamente ele replica o processo. Então a gente vai ver alguma coisa rápida agora e depois na dinâmica da lousa. E os processos de dentinogênese secundária e terciária, que eu já comentei com vocês. Tá? Então, didaticamente, a gente divide o processo de risogênese como o processo de formação da raiz, que vai acontecer quando o dente começa um movimento eruptivo. Via de regra, a coroa está pronta, formada, e a raiz não. Quando começa o processo de erupção dentária, começa o processo de formação da raiz, em paralelo com a formação do ligamento periodontal e do osso alveolar. A gente tem as três estruturas se formando em paralelo. E nesse processo de risogênese, uma das coisas que precisa acontecer é a formação da maior parte da estrutura da raiz, que é formada de dentina. A gente vai ter uma camada de cemento, o ligamento periodontal e depois o osso alveolar. Então, basicamente, na risogênese, a gente vai ter essa dentinogênese radicular. E aqui a gente vai ter uma estrutura
chamada de alça cervical ou diafragma epitelial, tá? Ou ainda de bainha epitelial de Hertwig, onde a gente vai ter células epiteliais aqui interagindo com as células da papila dentária. Quando a gente falou do processo de dentinogênese na coroa, a gente tinha interação entre as células do epitélio interno do esmalte aqui e as células da papila dentária que estavam aqui. Na dentina radicular, a gente não tem mais epitélio interno do esmalte, né? Agora o que a gente tem é uma estrutura epitelial que fica aqui nessa região, chamada então de bainha epitelial de Hertwig, que basicamente é essa estrutura que a gente tem aqui, tá? Ou alça cervical, que é formada basicamente pelo contato do epitélio interno do esmalte e externo. Então eu tenho células muito parecidas com o que era o epitélio interno do esmalte aqui, que vão interagir com as células da papila dentária, que eram bem parecidas com as células que estavam aqui. Mas didaticamente a gente tem essa linha aqui que separa coroa e raiz, tá? Então a dentina daqui foi formada pelos odontoblastos que se originaram lá do contato entre o epitélio interno, que virou ameloblasto, e as células da papila que viraram odontoblastos. Aqui eu vou ter as células da bainha epitelial de Hertwig interagindo com as células da papila dentária que vão virar odontoblastos e vão produzir a dentina radicular. Ok? Então, esse processo, vejam, aqui nesse tom achurado, é a dentina radicular se formando. Tá? Isso vai acontecendo conforme o dente vai erupcionando. Basicamente, os odontoblastos vão fazer a mesma coisa. Então, pensem bem nessa região próxima aqui onde acaba o esmalte. Um odontoblasto estaria aqui. Ele foi diferenciado e ele vai produzindo dentina e migrando em direção ao centro da polpa. Nessa região aqui, ele estaria aqui, foi diferenciado, vai produzindo dentina e vai migrando em direção ao centro da polpa. Então, o sentido dos canalículos vai ser mais ou menos esse, e o processo basicamente replica o que a gente viu lá na coroa. Então, varia com relação às células que iniciam esse processo de indução da diferenciação dos odontoblastos. Tá? Então, a gente vai ter se formando ao mesmo tempo dentina, cemento, osso alveolar e ligamento periodontal. Imaginem que não é um processo muito simples de se coordenar para que tudo aconteça ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês de algumas moléculas, de como que essa combinação de moléculas diferentes acaba muitas vezes sendo importante. Tem dois fatores aqui que atuam na formação desses tecidos: osso alveolar, ligamento periodontal e a raiz. Aqui na raiz a gente vai considerar cemento e a dentina ao mesmo tempo. Tá? Então, como que eu consigo formar três tecidos diferentes ao mesmo tempo e com características diferentes? Dois mineralizados, um não. O exemplo aqui envolve uma molécula chamada BMP4 e uma molécula chamada Noguin. Na região de formação do dente, eu tenho altos níveis de BMP4 e baixos níveis de Noguin. Na região do osso alveolar, eu tenho níveis altos tanto de BMP4 como de Noguin. Na região do ligamento periodontal, eu tenho altos níveis de Noguin e de BMP4. Então, com duas moléculas de exemplo aqui, atuando nessa região, células progenitoras até parecidas, lembrem que aqui a gente tem as células formando a dentina de origem conjuntiva. E as outras estruturas que vão ser formadas aqui também têm origem conjuntiva. Tá? Então, aqui são as células da papila dentária que estão reagindo, e aqui a gente tem as células do folículo dentário. E combinando níveis diferentes, alto e alto, alto e baixo, baixo e alto, de duas moléculas, as células vão reagindo esses sinais de forma diferente. Depois a gente vai retomar alguns desses conceitos, mas é só para que vocês tenham uma ideia espacial e molecular de como moléculas diferentes coordenam um processo tão complexo num espaço tão pequeno aqui. Tá? Até que o processo de dentinogênese se complete com a formação do ápice. Ok? Lembrem que isso então acontece em paralelo
com a formação de ligamento periodontal, osso alveolar e cemento aqui nessa região. Então, como eu comentei no início, a gente tem esses slides dessa videoaula e depois a gente vai ter uma dinâmica na lousa, onde a gente vai retomar e detalhar alguns desses tópicos. Como nas outras aulas desse semestre, a nossa bibliografia básica envolve principalmente Tenkate, histologia oral e histologia e embriologia oral do Katibulian e Arana como os livros principais para esses tópicos do segundo semestre.